Oiê, tudo bem? Olha só, vou fazer uma aulinha bem rápida aqui com você. Eu tô no Brasil Escola, tá vendo? Então, dá uma olhada bem rápido aqui para você mais ou menos entender, tá bom? Bom, ângulo é quando eu tenho uma região delimitada por duas semi-retas, ou seja, eu tenho um pedaço só da reta aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Tem um ângulo de 45 graus, aqui eu tenho um de 90, aqui eu tenho um de 120, essa parte toda laranja aqui, é o cor de rosa, tá? Bom, descendo aqui, a gente vai ter aí, ó, o ângulo agudo, aqui, ó, o ângulo agudo, deixa eu tentar, o ângulo agudo, o reto, o obtuso e o raso, tá bom? Esses quatro. Aí a gente também tem os congruentes, tá? E aí a gente tem os complementares, suplementares e os replementares. Eu estava olhando lá na matéria dela, ela não está vendo replementáveis, tá? Então só vamos ver até suplementares. Bom, vamos lá. A gente vai medir um ângulo de acordo com o transferidor aqui, tá vendo? Então você vai colocar ele em qualquer reta. Se eu pegar aqui uma reta, tá? Uma linha qualquer, não importa o ângulo dela. Se eu colocar o transferidor exatamente aqui, ó, em cima dessa linha, e eu vou conseguir medir os ângulos dessa linha, tá bom? Bom, unidade de medida, a gente vai conseguir encontrar o valor de radianos em graus por regra de 3. Mas como ela não entrou nisso ainda, eu vou deixar isso daqui para lá, tá bom? Aí a gente tem os graus em radiano, radiano em grau, mas ela não entrou ainda. Bom, aqui é um ângulo agudo, tá? Aí, ó, o ângulo agudo é quando a sua medida é um número maior que 0 e menor que 90. Lembra que a gente estava comentando? Então, 90 graus está bem aqui, ó, tá? Tá bem aqui. Aí, se ele está menor aqui, ó, porque aqui começa o zero, tá? Se o zero começa aqui no A, ó, aonde está dando para ver o mouse, mas, ó, aqui no A é o zero. Se eu ler o zero aqui no A, eu tenho aqui no O, aqui, ó, seguindo reto aqui até o B, aqui, se o B tivesse retinho, aqui seria o ângulo de 90 graus, tá? Mas o B tá menor, então o ângulo agudo, ele é menor, ele tá entre o 0 e o 90, tá? Até 89, na verdade. Bom, aí a gente tem o ângulo reto, que é o reto é por causa do ângulo aqui de 90 graus, tá? Tudo que tiver escrito reto, ele tem um ângulo de exatamente 90 graus. Lembra que eu acabei de falar para você que aqui é até 89? Porque o reto é 90, tá? Então, é o único ângulo reto. Só que eu poderia ter um ângulo reto aqui em 90, poderia ter aqui em 270 também, que eu tenho um ângulo de 90 graus também, tá bom? O ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele está aqui entre 91 e 179, tá? Fica sempre desse lado de cá, ó. Entre aqui o O, aqui, ó, bem na metade aqui do O, virando aqui para a esquerda do B e até reto aqui. Então, ele vai até 180, mas ele não é 180, tá? E até 179, porque aí vem o raso. O raso é 180 graus, tá? Então, assim, ó, tem que decorar esses quatro, tá bom? Eu tô mostrando aqui para você dentro desse site para ser mais rápida, tá bom? Para não precisar montar tudo isso daqui. Então, a gente vai aqui, ó, do 0 graus, né? Passa uma reta certinha aqui, é o raso, tá bom? Bom, aí vem o côncavo, que é o menos comum. Ele realmente é menos comum esse cara aqui, tá? Porque normalmente é medido aqui, ó, embaixo dele, tá? Mas se ele tá aqui marcando em cima, ele tá maior que 180, né? Para baixo aqui, e menor que os 360, que uma volta completa aqui, eu tenho 360 graus, tá bom? Aí eu tenho um ângulo interno, que ele tá exatamente dentro da mesma reta, tá vendo? Aqui, ó, o A tá aqui, que vai do 0, tá vendo? Até o O, e depois ele volta. Mas esse inteiro também, ele não precisa cair, porque como ele é uma volta completa, né, aqui dos 360 graus, então ele vai dar uma volta e volta exatamente aqui, tá bom? Bom, os congruentes. Congruentes é quando eu tenho a mesma medida. Então, ó, se aqui, exemplo, tá? Eu tiver 70 graus,
aqui também tem que ter 70 graus. Se aqui tiver 80 graus, aqui também tem 80 graus. Então, os congruentes são eles têm a mesma medida, beleza? Opostos pelo vértice. Lembra que a gente estava comentando? Que ó, se eu fizer aqui uma cruz qualquer que seja, eu vou ter um lado aqui que é congruente com esse lado alfa aqui. Então, esses dois lados aqui laranja, eles são congruentes entre si. E o lado beta aqui, ó, do verdinho, ele também é congruente entre si. Porém, o alfa é diferente do beta, tá? Mas, ó, onde tem alfa aqui. Lembra que a gente fez aquela abertura? A tesoura, por exemplo, é um bom exemplo disso, tá? Aí a gente tem as bissetrizes, mas eu vi que ela não caiu isso ainda. Então, só vou mostrar para você. Bissetriz é quando eu tenho o ângulo, ele divide o ângulo certinho em duas partes iguais, tá? Ou congruentes. Então, vamos colocar que tem 45 graus, aqui também tem 45 graus. Mas isso é uma outra aula. Bom, aí a gente tem os consecutivos. O consecutivo, ele tem o mesmo vértice, né? Ou um dos seus lados é comum. Então, consecutivo é esse cara aqui, tá? Aí, o que que eu tenho? Eu tenho esse cara aqui de A a G e de A a F, ele é ângulo consecutivo ao A, F, A, E, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, vou ver que dá certinho, metade. Então, ó, esse cara aqui, vamos colocar que esse cara aqui tenha 45 graus. Esse cara aqui já tem mais, tá? Mas se eu for ver, ele é exatamente isso. Dá para ler aqui também. Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando eles possuem somente o lado e o vértice comum. Pode também ser adjacente ou consecutivo quando tiver seguido, para ficar mais fácil. Tá vendo? Ele continua. Então, aqui tem 45 graus e aqui ele continua, tá vendo? Continua. Se ele tivesse aqui, por exemplo, ó, ele não seria consecutivo, tá? Nem adjacente. Bom, quem mais? Os ângulos complementares são conhecidos como complementares, né? Quando o resultado da soma dos dois é igual a 90. Então, se a gente pegar aqui, ó, aqui tem 45 mais 45. Então, aqui eles se completam para dar. Aliás, desculpa, ele não tem 45, parece que tem um pouco menos aqui. Realmente aqui tem a 40 graus, aqui tem a 55. Mas a soma dos dois dá 90 graus, tá? Juntos eles formam um ângulo reto. Os suplementares é quando a soma entre eles é igual a 180, tá bom? Cuidado com os triângulos, tá? Porque não tem nada a ver aqui. Até tem alguma coisa, mas não nesse sentido. É quando eu tenho aqui, ó, exemplo, eu tenho 60 graus aqui e aqui eu tenho 120 graus. Então, dá a soma do alfa e do beta aqui dá 180. Os suplementares, eu não vou entrar no caso, mas é quando a soma deles também dá igual a 360. Bom, transversal ela não viu ainda, tá? E aí aqui, ó, tem alguns exercícios que eu tô mandando para você aqui no seu WhatsApp, tá bom? Aí, se você dá uma olhadinha aí, você vai ver que é bem legal esses exercícios aqui, tá? Alguns são meio avançados para ela, mas no geral é legal, tá? Dá uma olhadinha, vê se você não entendeu alguma coisa. Espero que tenha entendido, mas se não entendeu, não tem problema nenhum, tá? Me chama que eu te explico de novo, tá? Eu te explico de uma outra forma, tá bom? Um beijinho!